Santo. Amém. Graças e louvores que se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Então, amados irmãos e irmãs, nesse período da Quaresma, nós vamos estar fazendo sempre reflexões sobre a Quaresma, sobre esse tempo, porque esse tempo é um tempo muito importante. Serão reflexões assim mais objetivas, não pregações longas, pequenas, várias pequenas pregações, sempre sobre um tema ligado à Quaresma, ao sentido dessa via purgativa de 40 dias que nós fazemos e todo o propósito dela, aquilo que Deus quer que alcancemos com esse tempo forte de penitência. Então hoje eu queria falar um pouco, refletirmos sobre, não esgotando o tema, mas trazendo alguns elementos importantes a serem vividos quando jejuamos. A gente sabe que na Quaresma nós somos chamados ao jejum. Há pouco agora fazíamos o ofício das leituras e o Papa Leão Magno dizia, nesses 40 dias de jejum, não apenas o jejum sexta-feira ou quarta, mas tem esse sentido, 40 dias de mortificação. E aqui é muito mais o sentido, o espírito é que tem que ser buscado, o espírito da penitência. Não adianta, por exemplo, nós vivermos um jejum, nós vivemos uma penitência, uma abstinência, e não buscarmos profundamente, lá no fundo do coração, enquanto você jejua, enquanto você pratica aquela penitência, você buscar dentro de você viver o espírito daquilo ali, o sentido daquilo ali. Não é viver por viver, não é o mero cumprimento de uma lei. Eu vou jejuar, na Quaresma eu tenho que jejuar, na Quaresma eu não vou tomar refrigerante, na Quaresma eu não vou comer carne. Mas se no dia que você pratica isso, você não vive o sentido disso, você não busca através do jejum. Então o jejum é meio, é instrumento de buscar algo. É um instrumento, é uma ferramenta que Deus nos dá. Essa ferramenta chamada jejum, eu vou me servir dela para buscar algo. Deus quer que eu busque algo. E Ele me dá então ferramentas, meios de eu buscar, de eu alcançar. Então, através do jejum, eu estou buscando essa mortificação da carne, essa mortificação do homem velho, essa mortificação do egoísmo, do orgulho. Através do jejum, eu estou buscando uma mortificação do amor desordenado ao prazer, por exemplo. Existe dentro de nós, que é próprio da nossa condição humana, frágil, um amor desordenado ao prazer de comer, ao prazer sexual, ao prazer do conforto, ao prazer da vaidade. Então, quando eu jejuo, quando eu estou em jejum, no início do meu jejum, eu faço esse ato de fé, eu transformo isso em oração, eu transformo isso em súplica. Não é jejuar por jejuar. Não, o jejum não tem sentido em si mesmo. Ele é um meio que Deus nos dá. Então aqui, o mais importante nas nossas práticas de penitência, e hoje estou falando mais especificamente do jejum, é o coração. O seu coração está voltado para algo. O seu coração deseja, suspira a vida da graça. O seu coração suspira amar mais, ser de Deus, se entregar, viver um amor de doação. O seu coração suspira, está voltado para Deus. Não está mais vivendo esse apego, esse amor desordenado ao prazer, às coisas que passam, e você deseja isso ardentemente, e daí você jejua, e o seu jejum está expressando esse seu desejo para Deus. O dia que nós jejuamos precisa ser um dia de muita oração.
a gente verbaliza, a gente rasga o coração diante de Deus, colocando esse desejo de santidade, esse desejo de amor verdadeiro, esse desejo de mortificar o homem velho. Tem uma passagem que está lá em João, capítulo 4, versículo 34, se não me falha a memória. João 4 é aquela passagem da samaritana, e em um determinado momento os discípulos queriam que Jesus comesse. Realmente eles estavam já há um bom tempo sem comer, e eles notaram isso. E quando eles disseram para Jesus comer, Jesus responde: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui nós encontramos um sentido muito importante do jejum, de quem pretende jejuar. É a fome. Nós jejuamos de alguma maneira para sentir fome, mas para ordenar para Deus a nossa fome, para elevar. O jejum precisa ser uma elevação a Deus. Quando no meio daquele dia eu sinto fome, eu preciso fazer esse ato interior de fé, de tomar consciência. A minha fome verdadeira é a fome de Deus, é a fome de ser de Deus, de me entregar a Deus, a fome de fazer a vontade de Deus. Então você precisa associar, elevar, ordenar a sua fome para Deus. Então o jejum, ele adestra a nossa fome. O jejum, ele catequiza a nossa fome. O jejum, ele forma o nosso desejo. Ele ensina a nossa alma a desejar mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Isso é muito importante nós entendermos. Então, uma das atitudes espirituais a vivermos durante o jejum é essa atitude de elevação. Eleva o coração. Como na missa, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então, durante esse período que a gente sente fome, sente desejo de comer, desejo de se alimentar, você eleva para Deus o seu coração. Desejo de ser de Deus. Dizem alguns biógrafos de São Francisco de Assis, alguns relatos dizem que ele mandava não colocar tempero na comida dele. Ele gostava de comer a comida sem tempero, porque dizia que a comida era para alimentar o corpo, para sustentar o corpo, porque ele não queria colocar o prazer dele na comida. O prazer dele na comida. Ele queria que todo o prazer dele estivesse em Deus e não na comida. Daí ele comia moderadamente e não queria que colocasse tempero para que ele não colocasse o prazer dele na comida. Não que nós tenhamos que fazer isso, mas que nós absorvamos esse sentido. Esse sentido. Também tem esse sentido de colocar o coração em Deus. De fazer com que, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório naquele livrinho sobre adoração, visitas ao Santíssimo, nos colóquios que ele faz com Jesus sacramentado, muitos colóquios, ele diz que, Senhor, que todo o meu prazer consista em vos amar, que todo o meu prazer esteja na sua presença. Então o jejum tem esse sentido da gente tirar um pouco o nosso prazer do mundo e voltar o nosso prazer para Deus. O jejum tem esse sentido de formar o nosso desejo. O jejum tem esse sentido de adestrar-nos também na luta contra o pecado. É outro sentido. O adestrar-se. Se não me falha a memória, espero não estar enganado, se não for o primeiro, é o segundo domingo, mas o primeiro ou o segundo domingo nós teremos, acho que é o primeiro domingo da Quaresma, já é a tentação de Jesus no deserto. Quer dizer, nós somos tentados. Então, o jejum também nos adestra. Se você consegue jejuar, resistir ao desejo de comer, você também está sendo destrado a resistir ao desejo de pecar. Nós temos o desejo de pecar. O homem velho
esse ranço, essa concupiscência que ficou em nós, essa ferrugem que ficou em nós, esse amor desordenado ao prazer. Esse amor desordenado ao prazer faz com que nós estejamos voltados para nós mesmos. Eu tenho uma tendência a estar sempre voltado para mim mesmo, para o meu querer, para a minha vontade, o que eu quero, o meu plano. Mas quando eu jejuo, eu estou querendo romper com isso, eu estou querendo mortificar isso. E eu estou querendo que o meu coração esteja voltado para o querer de Deus. O meu prazer é o querer de Deus, é a vontade de Deus. Agora pensa, o dia que você vai jejuar, o que eu estou dizendo na prática é que você tem que buscar esse sentido, tomar esse sentido, ativar esse sentido. Quando? Por exemplo, aqui na nossa comunidade, nós temos a regra de vida da oração da manhã, de uma boa oração da manhã. Já de manhã você se coloca nesse sentido. Você se volta, você olha para essa direção. Já de manhã. E já coloca em oração, Senhor, neste dia de hoje, de jejum, Senhor, que eu me volte para vós. Senhor, o meu alimento seja fazer a tua vontade. Senhor, que o meu prazer não esteja na terra, mas em vós. Então imagina, a cada penitência, a cada jejum, nós nos colocamos nesse sentido. Quantas vezes a gente jejua? Fala sério agora. Pensemos agora na real. Quantas vezes a gente jejua, mas num jejum totalmente inútil? Você jejuou, eu jejuei, sem pensar nada, sem me colocar nesse sentido que o jejum aponta. Eu jejuei por jejuar. A regra diz que eu tenho que jejuar, eu jejuo. Como se fosse uma coisa automática. Não, o jejum é um instrumento. Eu vou me utilizar desse instrumento para voltar o meu coração para algo. Então isso é muito importante. Nessa quaresma, busquemos um jejum verdadeiro, um jejum que purifique o nosso coração de verdade. O que esse ensino de hoje está trazendo no fundo? No fundo, este jejum, essa reflexão que estamos fazendo, está nos ensinando que toda mortificação externa precisa estar traduzindo uma mortificação interior, que é a mais importante. A mortificação da vontade, do desejo, da memória, da fome interior. Então, pensemos nisso, e nesse tempo de quaresma, vamos viver o jejum, vamos aprender a jejuar. Porque a gente é chamado a jejuar não só durante a quaresma, mesmo depois da quaresma. É tradição da igreja toda sexta-feira, todo cristão jejuar, por exemplo. É uma tradição antiquíssima da igreja. Mesmo aqueles que não têm uma regra de vida que os obrigue, como é o nosso caso aqui na comunidade. Mas aprendamos. Quaresma é tempo de aprendizado. A gente é aprender a viver de uma maneira nova depois que a quaresma viver. Depois que a quaresma passar. Amém? Amém. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.